E a primeira apresentação é sobre os programas de parcerias de investimento do governo federal, um programa que foi criado para reforçar a coordenação das políticas de investimento em infraestruturas por meio de parcerias com o setor privado. Há várias questões que serão abordadas pelo nosso palestrante, o Jonatas Assunção Salvador Nery de Castro, que é diretor do programas da área de concessões e desestatizações de aeroportos e outros. Ele é da Presidência da República. Jonathan, por favor, você tem 20 minutos. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria registrar o agradecimento da oportunidade de estarmos aqui com vocês hoje. Agradecer a organização do evento pelo convite, agradecer ao moderador e nos colocar à disposição para manter o diálogo aberto com vocês. Estar participando de eventos como esse faz parte do core do PPI, do Programa de Parceria de Investimentos, e eu quero, antes que eu perca alguns de vocês ao longo do PowerPoint, eu quero deixar um resumo, síntese do que é talvez a principal mensagem que eu tenho hoje aqui para vocês. Apesar do momento que estamos vivendo, tecnicamente entendemos que é momento também de mantermos os olhos abertos e atentos às oportunidades no setor de infraestrutura. Tivemos oportunidades ao longo desses últimos 2 anos, temos oportunidades atualmente e vemos nós que continuaremos tendo oportunidades para o desenvolvimento da infraestrutura. E essas oportunidades precisam, logicamente, contar com a participação do setor privado. E o Programa de Parceria de Investimentos busca, então, manter esse diálogo aberto para que essas oportunidades se transformem em efetividade no desenvolvimento da infraestrutura. Então, eu vou abordar aqui, ao longo da nossa palestra, alguns pontos referentes ao PPI, especificamente. Eu vou falar do histórico do PPI, rapidamente. Vou falar, então, de alguns resultados do PPI, reflexo de oportunidades que tivemos ao longo desses 2 últimos anos. E vou, então, também apresentar para vocês oportunidades que temos atualmente na nossa carteira de projetos de infraestrutura e reflexões que temos a respeito de possível carteira futura de projetos no âmbito do governo federal e reflexões também que são parte do nosso processo de trabalho desses 2 últimos anos, então, como forma também de contribuir para o debate no setor de infraestrutura. Bom, então, o PPI ele surge num contexto muito específico. O PPI surge aí em maio de 2016, por meio de uma medida provisória, depois ele é instituído por lei no mês de setembro de 2016, em um momento muito próprio brasileiro, um momento em que todos nós sabemos, porque é um momento passado recente, mas é um momento em que vivenciamos difícil crise fiscal, associado com altos índices de desemprego, e, paralelamente a isso, a necessidade de suprir um gap de infraestrutura sem ter como atender esse gap da infraestrutura por meio de recursos públicos, uma vez que a crise fiscal afeta diretamente essa possibilidade de investimento público. Então, nesse contexto, surge o PPI, aliado também a dificuldades no setor de infraestrutura, que os senhores acompanharam, os senhores sabem muito bem as dificuldades pelas quais grande parte das empresas de infraestrutura nacional passaram ao longo desses últimos anos, e aí, então, ficava a questão, precisamos desenvolver a infraestrutura, precisamos gerar renda e emprego para a população, por outro lado, temos um setor com muita dificuldade, temos dificuldade de investimento público. E aí surge, então, o PPI, nesse contexto, visando trazer o investidor para participar desse processo de desenvolvimento da infraestrutura nacional. Isso vai acontecendo, então, e o PPI surge nesse contexto, aliado a uma necessidade de melhoria no planejamento do setor e também na qualidade dos projetos de infraestrutura, que é algo que os senhores conhecem muito bem.
Nesse contexto surge o PPI, e o PPI, então, vem com algumas missões que fazem parte, então, do seu esforço diário de atuação. Mais para frente eu vou mostrar um pouco mais o que é o PPI, né, como é que é a estrutura dele, mas aqui eu quero centrar um pouco nos primeiros esforços, né, do que faz parte do dia a dia, da rotina do PPI. Então, em primeiro lugar, olhando para dentro do governo, o PPI foi uma iniciativa visando, de um modo muito claro, coordenar os esforços no contexto da infraestrutura para que pudéssemos, então, conseguir alcançar alguns objetivos específicos. E aí a gente, então, coloca dentro da carteira do projeto projetos que são prioritários para o governo federal. Então, a nível de governo, o PPI vem preencher um espaço necessário para coordenação de esforços. E eu quero deixar claro, então, a palavra coordenação de esforços, não no sentido de que o PPI, pelo fato de estar vinculado à presidência da República, tem uma espécie de ascendência sobre outros órgãos, mas coordenação, quero que leiamos aqui juntos, como um processo de direcionamento de esforços numa mesma direção. Então, o PPI vem para tentar focar os esforços, coordenando a ação junto com os ministérios setoriais e com as agências reguladoras, para que projetos importantes para o país sejam desenvolvidos. Essa figura da coordenação é essencial para o desenvolvimento da infraestrutura. Fora governo, né, ou seja, olhando para o mercado privado, considerando a necessidade de contar com o mercado privado, o PPI vem, então, para ampliar diálogo. E aí, quando a gente está falando de ampliar o diálogo, a gente tem uma clareza muito grande de que, sem o mercado privado, os desafios para o desenvolvimento da infraestrutura não são superados. E oportunidades como essa aqui hoje são oportunidades para nós de ampliar esse diálogo. E quando eu falo de diálogo, eu não estou falando simplesmente de estarmos presentes fazendo apresentações, mas é de, em tudo o que fazemos, manter transparência, manter clareza nas ações, ter abertura para discutir projetos com o mercado privado é muito importante para nós. Então, são ações que fazem parte aqui do core do PPI, eu não vou gastar tempo lendo os itens, mas quero me deter aqui nos dois últimos pontos da apresentação, que também são pontos que o PPI tentou trabalhar de um modo muito enfático. Primeiro ponto, enxergamos como necessário melhorar a qualidade de projetos de infraestrutura, para que eles estejam refletindo, de fato, as realidades do mercado, e por isso ouvir é importante. E estamos, então, passando por um processo ao longo desses 2 últimos anos de aperfeiçoamento regulatório, para que a gente consiga, inclusive, garantir a melhoria da financiabilidade dos projetos. Então, vou mostrar aqui rapidamente o que foi feito, por exemplo, em um dos setores que trabalhamos, setor de aeroportos. Eu sou o diretor responsável pelo tema de aeroportos no PPI, e estamos passando por uma nova rodada de processo de concessão de 12 aeroportos. E nesse processo de concessão de aeroportos, estamos com algumas alterações para melhorar a atratividade desses projetos. E temos, então, várias alterações considerando as rodadas anteriores que tivemos. Tivemos algumas rodadas ao longo, desde 2011, tivemos a 4ª rodada no ano de 2017, e chegamos agora para implementar a 5ª rodada. Então, temos várias coisas aqui de alteração para essa 5ª rodada que foram fruto de um processo construído junto com o mercado privado. Então, não vou me ater ao que está escrito aqui para ler para vocês, mas eu quero falar muito mais do processo. Essas inovações que estão descritas aqui, por exemplo, mudança na forma da outorga do projeto, melhorias regulatórias como flexibilização do nível de serviço, não obrigatoriedade de execução do CAPEX, mas CAPEX vinculado à necessidade, à demanda do projeto, foram todas coisas incluídas na modelagem da 5ª rodada, por termos passado por um processo que ouviu o mercado. Então, a título de exemplo, a 5ª rodada teve a conclusão dos estudos no 1º trimestre de 2018, tá? Entre março e abril, começo do 2º trimestre. Ao longo do processo de construção dos estudos, o PPI, juntamente com a Secretaria de Aviação Civil e a Agência Nacional de Aviação Civil, os atores de governo que trabalham com o tema,
Ouviram os senhores, nós fizemos rodadas enquanto estávamos elaborando a primeira versão de minutas de edital e contrato para que ouvíssemos o mercado. O que é importante a gente melhorar considerando as rodadas anteriores. Isso fizemos em março desse ano. Depois que publicamos as minutas iniciais, ouvido o mercado anteriormente, chamamos todos os atores novamente em julho, os atores que trabalham com o setor de aeroportos, e perguntamos para vocês novamente, daquilo que está posto na mesa como minuta inicial, em que já ouvimos vocês num processo anterior, o que ainda podemos melhorar. E então essas melhorias que vemos fazendo ao longo do processo, ao longo do tempo, é fruto de um processo de diálogo com os senhores, e achamos isso essencial para que reflita de fato as necessidades do mercado, que é quem vai encarar os desafios do desenvolvimento da infraestrutura. Então, um exemplo de como a gente conduz o processo para chegar em inovações no caso de aeroportos. Temos algumas inovações aqui, não vinculadas a um setor específico, mas exemplos de inovações que já não são específicas, mas são gerais, e que buscam, de alguma forma, endereçar problemas de setores específicos. Então, posso citar aqui, por exemplo, como um dos grandes vetores de aperfeiçoamento trazido pelo PPI, a Resolução 1 do Conselho, que é uma resolução que impõe ou recomenda algumas boas práticas para o setor de infraestrutura, e entre elas eu ressalto 3 aqui. Primeiro, a necessidade de passarmos por um processo de ouvir os atores de mercado e a própria população ao longo da construção dos projetos. Então, as consultas públicas fazem parte do processo de qualquer empreendimento que está na carteira do projeto. Qualquer projeto do PPI tem uma recomendação hoje que, após a publicação do edital, nós tenhamos um prazo mínimo que seja razoável para que o mercado privado tenha condição de analisar, se preparar adequadamente para preparar com um bid correto ou estimado adequado para aquela licitação. Além disso, temos hoje, uma vez que queremos também ampliar o público que participa, temos a publicação de todos os materiais também em inglês. Então, são inovações trazidas que, por menores que sejam, trazem muitos ganhos ao processo, e daqui para frente eu vou mostrar em que essas mudanças redundaram, qual foi a consequência delas. Vou chamar a atenção também para uma outra alteração, uma proposta que fizemos da Instrução Normativa 1 da SPPI, não sei se os senhores já ouviram falar, a respeito da certificação acreditada ou inspeção acreditada. É uma proposta conduzida pelo PPI em conjunto com o Inmetro, visando a gente criar um ambiente de negócios com uma qualidade melhor e com uma mitigação de riscos para os investidores e para o próprio governo. Uma ação nossa que, em algum momento, entendemos até como um vetor que pode potencializar o uso das ferramentas de Project Finance para os projetos de infraestrutura. E temos aí publicação de algumas leis que também afetaram diretamente os setores, especificamente o setor de petróleo, que mais para frente eu vou mostrar como o setor que mais teve projetos ou teve mais investimentos dentro da nossa carteira. E o que é a estrutura do PPI, né? Esse PPI é uma estrutura vinculada à Presidência da República, está dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República, e temos, então, 2 institucionalidades quando a gente fala de PPI. A gente tem a Secretaria Especial do PPI, que é uma secretaria que conta com a equipe técnica para coordenar o dia a dia do projeto, mas temos uma outra institucionalidade, que é o Conselho do PPI, que é o Conselho de Deliberação das ações do programa, que congrega ministros de diversos órgãos, presidentes de bancos públicos também, e é onde as decisões do programa são tomadas, ou seja, qual projeto vai ser prioritário para o país, passa por deliberação do Conselho. A partir do momento que o projeto passou a ser prioritário, cabe à Secretaria Especial do Programa, por meio dessas 3 secretarias representadas e por meio da EPL, conduzir as ações para que esses projetos virem realidade. E aí, só então ressaltar que a gente está falando de uma institucionalidade enxuta, a gente funciona como uma força-tarefa, contamos com pessoas, grande parte, servidores públicos de carreira, temos uma média de idade de 43 anos de todos os técnicos, temos também pessoas do mercado privado que vêm, então, trazer para o governo a visão de mercado para o desenvolvimento dos projetos, para a sua estruturação, para que a linguagem e para que a forma seja um reflexo daquilo que o mercado
entende. E aí eu quero ressaltar, então, também formação. Temos uma equipe multidisciplinar com vários doutores, pós-doutor, mestres, especialistas dentro da estrutura, que é a equipe responsável, então, por coordenar todas essas etapas aqui. Então, a partir do momento em que o Conselho delibera a inclusão de um projeto como prioritário para o país, aquela equipe de 45 pessoas, em conjunto com os ministérios setoriais afetos ao tema e com a respectiva agência setorial, passam por essas etapas de cada projeto. Então, todos os projetos do PPI são acompanhados e têm coordenação da Secretaria Especial por todas essas etapas. E aqui tem alguns prazos médios em que cada uma dessas etapas dura. Lógico que cada projeto entra no programa na etapa em que ele se encontra. Okay? Então, existem projetos que entram na etapa de estudos, existem projetos com estudos prontos que já entram para a parte de consulta pública. E, enfim, incluir o TCU antes da publicação é fator primordial, porque a gente garante a segurança jurídica do processo, e a gente tem um hábito, então, de só publicar editais depois que passamos por avaliação do Tribunal de Contas e mantemos um diálogo aberto e franco com o Tribunal para fazer todas as melhorias necessárias para a garantia da segurança jurídica dos nossos projetos. Aqui é um panorama rápido do desempenho do projeto até agora. O PPI tem aí cerca de 27 meses de duração. Nós, até agora, tivemos 8 reuniões do Conselho, temos uma média de 3 meses de intervalo entre as reuniões do Conselho, e temos aqui, então, um resumo do desempenho da carteira. Nós temos, hoje, 191 projetos compondo a carteira do programa, sendo que desses, 97 estão concluídos. Então, em 27 meses, desempenhamos aí metade da carteira, né? Aqui eu quero só mostrar a relevância dos setores dentro da carteira. Nós temos o que nós já tivemos em termos de investimento, né? O grande setor que traz a grande parcela da soma de investimento da carteira é o setor de óleo e gás. E também é o que traz o maior valor de bônus de outorga para a União. A gente tem, então, também outros projetos assim, na parte de energia que são muito relevantes, projetos de aeroportos, tanto na parte de investimentos quanto na parte de outorga. Então, esse é um panorama atual do que a carteira desempenhou. Temos, em total, então, nesses 91 projetos, de 152 bilhões que já foram passados para investimento da iniciativa privada em diversos modais, óleo e gás, aeroportos e energia, portos, principalmente. Aqui, então, está uma distribuição atual geográfica desses projetos que já foram concluídos. E aqui, quando falo foram concluídos, ou a gente teve leilão realizado, ou a gente teve contrato assinado, e você vê, então, a distribuição geográfica desses projetos, um escopo de projetos que está situado em todas as regiões do país, especialmente as linhas de transmissão. Essas ações que fizemos ao longo do tempo também trouxeram um investidor privado de volta para o país. Temos aqui hoje algumas das empresas que entraram para investimento no país por meio de projetos que estavam no PPI, e temos hoje, então, esse perfil, né, de 42 projetos com participação, né, desses 91, 42 com participação de empresas estrangeiras, e aqui tem um mapinha, né, quanto mais vermelho, maior a participação dos países estrangeiros na nossa carteira. Então, veja a Europa com uma relevância boa, temos também a Ásia representada, Estados Unidos e países também da América do Sul. Bom, falei do que já foi, agora do que temos, tá ok? O PPI hoje, então, conta com 94 projetos na carteira. E essa aqui é a foto de hoje, tá? De como é que esses 94 projetos estão distribuídos. Tá? Então, vou dar uma relevância aqui em termos de quantidade, tá? Para terminais portuários, energia elétrica e aeroportos, mas quero reforçar hoje um empenho do PPI, né, em termos de estratégia de governo e de vencer o gap da infraestrutura que temos, para uma ênfase muito grande no setor de ferrovias e de rodovias. Então, são setores, hoje, o setor logístico do país é o setor em que grande parte dos esforços está sendo dedicado. Essa é a carteira atual que temos, então, no projeto. Desses 94 projetos,
41 estão programados para serem concluídos ainda este ano, tá ok? Então, nós temos dos 94, 41 ainda para 2018, o que significa, então, essa soma de previsão de 152 bilhões de investimento ainda para serem leiloados esse ano. Aqui tem uma fotografia da distribuição desses projetos, aí dando a ênfase, então, em ferrovias, né, para vocês também acompanharem como é que está a evolução desses projetos. Temos, então, desses projetos que ainda temos em carteira, 5 projetos que hoje nós enxergamos eles como projetos em estágio avançado, mas que não conseguiremos assinar contratos ou leiloar ainda este ano, mas que entram um próximo governo já em estágio avançado, na possibilidade disso acontecer. Então, curto prazo, já mostrei no slide anterior, esse aqui também curto prazo, mas com um horizonte um pouco maior. Então, nós temos esses 5 projetos aqui. Tá? Aqui tem também um foco em rodovias e ferrovias. E temos, além desses, então, o que sobrou da carteira atual, de 94 projetos, temos aqui 48 projetos que compõem a carteira, que eles viram o próximo ciclo governamental na carteira do programa, ou seja, eles já estão priorizados e que têm um horizonte de médio prazo para serem concluídos. Então, estou mostrando para vocês que até o fim do ano temos várias oportunidades, vamos começar o próximo ano com oportunidades concretas para acontecer e vamos, então, entrar o próximo governo com outras oportunidades para acontecer a médio prazo, uma vez que já foram priorizados no programa. Aqui está uma foto de quais são esses 48 projetos. Fica na apresentação para a organização aí, tratar o assunto como achar pertinente. Além disso, queria pontuar, então, que também fizemos um dever de casa, pensando que precisamos, então, pensar a longo prazo, checamos com os ministérios setoriais quais seriam projetos que não estão na carteira hoje, mas que poderiam compor uma carteira futura. E aqui tem uma fotografia de 75 novos projetos que entendemos serem importantes para a infraestrutura nacional, que não fazem parte da carteira, mas que entendemos que, caso o governo entenda manter uma estrutura como a estrutura do PPI, são projetos que podem vir a compor uma futura carteira. Soma desses 75 com o que sobrou para o ano seguinte, temos 123 projetos. Tá? E aqui, então, uma reflexão do que a gente entende que é necessário. Né? Para esse cenário futuro, a gente entende necessário desenvolver metodologias e ferramentas para garantir segurança jurídica, para garantir previsibilidade dos projetos, para garantir coordenação do setor de infraestrutura. E a reflexão que o PPI faz hoje é essa: a gente precisa manter as oportunidades de investimento presentes na cabeça do setor privado, precisamos manter o diálogo e precisamos aperfeiçoar aquilo que o governo pode para que esses projetos, de fato, saiam do papel, mas muito mais do que isso, eles saiam do papel, virem realidade e se transformem em oportunidades, de fato, para a geração de renda, emprego e melhoria de serviços prestados à população brasileira. Fico à disposição. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Keller, sou da Tracbel. Desses projetos todos que foram apresentados, o que é Greenfield e o que é Brownfield? Assim? A gente tem informação que os investidores internacionais preferem os projetos já em andamento para que eles possam dar continuidade. Mas a gente vê pouco investimento em Greenfield. Por que isso ocorre? Tá, Keller? Keller. Keller, grande parte da carteira logística são investimentos brownfield, ok? Então, por exemplo, se eu pegar o caso de aeroporto, que é o que temos em mais curto prazo para acontecer esse ano, juntamente com renovações de ferrovias, por exemplo, são projetos brownfield. Você consegue ter uma lista clara disso, tá ok? Se você entrar lá no site ppi.gov.br, se você entra em cada um dos projetos, lá vai ter descrição do projeto. Então, lá vai dizer se é um projeto Greenfield ou um projeto Brownfield. Então, eu só posso te dizer, assim, para a gente também não passar de um por um, né? Grande parte da lista nossa de logística, que está na nossa prioridade atual e para acontecer até o final do ano, são projetos Brownfield, que a gente entende ser necessário passar a operação para o mercado privado e elevar o nível de investimento nessas infraestruturas que já existem.
Tá ok? O restante dos detalhes é só entrar no site e checar, vai estar tudo lá disponível. O nosso site ele é atualizado todas as semanas, então hoje é... Que dia hoje é terça-feira? Hoje é terça-feira, toda quinta-feira o nosso site é atualizado. Então, todas as semanas você pode checar lá, as informações dos projetos vão estar atualizadas, ok? Boa tarde a todos, eu sou o Dante, trabalho na Sabesp. Eu cheguei um pouco atrasado, mas não vi, na parte que assisti, nenhuma menção ao saneamento. Queria saber a sua avaliação, qual a dificuldade, por que um setor extremamente carente no país, e sei alguns dos projetos, né, de PPI, queria que você fizesse uma rápida análise do setor de saneamento. Bom, então, o primeiro ponto, o setor de saneamento ele não está representado na carteira do PPI em função de não ser um serviço de titularidade federal, certo? E, veja, aqui eu estou, então, mostrando para vocês os projetos que são projetos federais. Tá? Isso não quer dizer que não existam, então, reflexões dentro do PPI a respeito desses setores. Então, o setor de saneamento é um setor que, em algum momento, já passou por discussões no âmbito do PPI, inclusive o BNDES é uma instituição, um banco público, que atua no setor de saneamento, estruturando projetos especialmente para tentar privatizar algumas empresas de saneamento, mas como não faz parte de projetos federais, não compõe a nossa carteira. Tá? Minha visão, tá? Estou falando aqui como pessoa física, um dos grandes desafios que temos é exatamente a dificuldade quanto às definições claras de titularidade, penso eu, e penso que existem oportunidades para melhoria legislativa do setor, que está em andamento atualmente, algumas delas, mas eu não sei bem se endereça tudo que o setor entende como necessário para o aperfeiçoamento ou não. Tá? A gente acompanha o assunto de modo adjacente, lateral. Tá bom? Eu queria colocar uma última pergunta. Nós estamos próximos a uma troca de governo. Você mostrou a estrutura do PPI e os projetos que já estão consagrados. Qual a expectativa do grupo quanto à manutenção deles numa próxima gestão? Eu não vou falar expectativa, tá? Veja, primeiro a gente tem algumas informações que são importantes. Primeiro, a equipe que trabalha no PPI ela é formada em grande parte por servidores públicos de carreira. Tá? Então, nós temos servidores públicos de carreira do TCU, da Câmara dos Deputados, da carreira de consultor, nós temos, inclusive, nossos secretários são de carreira, temos servidores funcionários do BNDES, temos servidores do Ministério do Planejamento, do DENIT, enfim, temos uma equipe que é, em grande parte, composta por servidores. Automaticamente, quando você tem uma equipe composta por servidores, muito do processo pelo qual vimos passando ao longo desses 2 anos fica absorvido dentro do governo. Né? Então, o governo criou expertise para essa coordenação necessária. O que entendemos ser necessário, independente de nome, é ter uma estrutura central vinculada à presidência da República para que coordene a infraestrutura do país e para que garanta que as necessidades que eu apontei no último slide sejam, de fato, atendidas. Então, nossa visão como reflexão e como contribuição ao passar por esses 2 anos de programa, ao ter desempenhado aquilo que foi desempenhado, e ao vermos as dificuldades para desempenhar o que desempenhamos também, podemos deixar claro a mensagem de que entendemos, sim, ser essencial uma estrutura central de coordenação e governança da infraestrutura vinculada à presidência e, caso seja optado por manter uma estrutura dessa, temos servidores de carreira que podem vir a ocupar essa estrutura, uma vez que são parte dessa estrutura atual. Tá, ok? Queria agradecer ao Jonathan, pedir uma salva de palmas e entregar a você aqui uma participação. Ótima apresentação.